Olá, queridos e queridas alunas do primeiro ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. Aqui quem vos fala é a professora Mayara Cabral, do programa Residência Pedagógica. Estou sob a orientação da professora Josinalva Barbosa e hoje a nossa aula é sobre os ciclos biogeoquímicos. Vamos lá? Antes de iniciarmos, vamos pensar em um ponto importante. Na semana passada, nós estudamos sobre como ocorre o fluxo de energia nos ecossistemas. Mas agora, o que nós queremos saber é como a matéria é reciclada nos ecossistemas. E é isso que nós vamos descobrir. Então, é por isso que nós aprendemos sobre os ciclos biogeoquímicos, que consistem na reciclagem da matéria e envolvem componentes bióticos e abióticos, ou seja, seres vivos e não vivos. Vejam só, a matéria existe em quantidade limitada no ambiente. Isso nos diz que nós não podemos usar os recursos do meio ambiente de forma desenfreada, ou seja, sem limite. Por isso, a reciclagem da matéria é importantíssima para a manutenção do equilíbrio ecológico, fazendo com que substâncias voltem a ficar disponíveis no meio ambiente. Aqui na figura 1, vocês podem encontrar um diagrama dos principais ciclos biogeoquímicos da natureza. Por exemplo, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo e o ciclo do oxigênio. Vamos conhecê-los? A água compõe 90% da massa dos organismos. É um importante meio de transporte de substâncias, visto que essas substâncias podem ser dissolvidas na água e é onde ocorrem reações metabólicas. Ela pode ser encontrada nos estados sólidos, líquido e gasoso. Vejam só, o ciclo da água é um dos mais fáceis que nós iremos aprender. Nós vamos estudar o ciclo básico. Acompanhe comigo este GIF. A água ela passa por 3 etapas importantes do ciclo: evaporação, condensação e precipitação. Acompanhe comigo agora. Olha, a água ela evapora e condensa-se na forma de nuvens, ou seja, na forma de vapor. Então, a sua temperatura cai e ela precipita na forma de chuva, ou então na forma de neve ou geada. E essa água, quando precipitada, pode acontecer duas coisas, como vocês viram aqui. Ou ela vai escoar para os rios e mares, ou ela vai precipitar. E assim o ciclo continua, onde vai haver a evaporação, a condensação e a precipitação. Evaporação, condensação e precipitação. O segundo ciclo que nós vamos aprender é o ciclo do carbono. O carbono está presente em todos os seres vivos e faz parte de diversas moléculas, como proteínas, carboidratos e lipídios. O carbono entra na atmosfera por meio da respiração dos organismos aeróbios, ou seja, eles inspiram oxigênio e expiram CO2. Também pode entrar na atmosfera por meio do desmatamento. Na verdade, o desmatamento ele potencializa a entrada de carbono na atmosfera. E a queima de combustíveis fósseis, ou seja, o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, cuja composição é carbono. A saída de carbono da atmosfera é por via de fotossíntese e sedimentação, no caso de ambientes aquáticos. Resumindo, nós expelimos CO2 e a planta consome esse CO2 e libera oxigênio que nós usamos para respirar. Então, expelimos CO2 novamente, a planta consome esse CO2 e libera oxigênio para que nós possamos respirar. E assim, o ciclo continua. Na figura 4, nós vemos tudo isso. As setas para cima indicam liberação de carbono por meio de respiração dos organismos e também pela emissão por meio da queima de combustíveis fósseis, naquela fábrica que vocês veem ali na figura à direita. O CO2 é absorvido pelas plantas na fotossíntese e pode ser assimilado por organismos herbívoros, que a comerem, que é assimilado por organismos carnívoros,
que comerem, né, esses organismos herbívoros, até que o último consumidor desta cadeia morra e seja decomposto por micro-organismos, e então volte para o solo, convertendo-se em combustível fóssil. Outro elemento importante é o nitrogênio, elemento contido nos ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA, e ele não é absorvido por meio do ar. O nitrogênio pode entrar na cadeia por fixação, que é quando o nitrogênio gasoso é convertido em amônia, ou por amonificação, que é quando a matéria orgânica ou excretas são convertidos em amônia. A amônia é convertida em nitratos por meio de bactérias. Esse nitrato é absorvido pelas plantas e se torna biodisponível para os seus consumidores. Então, quem comer a planta estará consequentemente absorvendo o nitrogênio. Mas como o nitrogênio volta para o solo? Isso ocorre quando excretas do organismo são depositadas no solo ou quando ocorre a morte desse organismo, que é quando os nitratos são convertidos em nitrogênio, ou seja, o processo de desnitrificação. O ciclo do fósforo é super fácil. O fósforo, assim como o nitrogênio, também compõe o DNA e o RNA, e também pode ser encontrado na ATP, que é a moeda energética, e é encontrado na natureza na forma de fosfato. Ao serem degradadas pela ação dos fenômenos químicos e físicos, as rochas elas transformam-se em solo e o fosfato fica disponível para as plantas. Os fosfatos do solo são absorvidos pelas plantas e utilizados na produção dos seus componentes. Por meio das cadeias alimentares, o fósforo ele chega aos organismos heterótrofos. As bactérias e outros organismos decompositores, eles degradam essa matéria orgânica morta e devolvem os fosfatos ao solo e à água, reiniciando o ciclo, ou seja, deixando-o disponível para serem utilizados novamente pelas plantas. O ciclo do oxigênio se resume em fotossíntese e respiração. Lembra, nós expelimos CO2, o CO2 é usado pelas plantas e a planta libera oxigênio, que será usado pelo indivíduo. O oxigênio também pode ser transformado em ozônio, aquele mesmo da camada de ozônio que protege o nosso planeta da incidência dos raios. Então, queridos e queridas, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Aconselho vocês a buscarem o material didático de vocês, os livros, pesquisarem em outras fontes, para que vocês possam construir esse conhecimento. Essa foi a referência que nós usamos e nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!